Mais uma vez, irmãos, boa noite, graça e paz. É uma alegria estar aqui com os irmãos nessa noite. Amém? A gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens sobre a Páscoa chamada A Voz da Cruz. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a quarta fala, ou melhor, o quarto brado de Jesus, e a gente vai entender bem aqui nesse texto o que foi esse brado a partir do capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Então, convidar os irmãos a abrirem comigo em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. A gente vai fazer a leitura do verso 45 e 46. Mateus, capítulo 27, versos 45 e 46. Todos acharam? Amém? O texto diz o seguinte: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Irmãos, o capítulo 27 de Mateus, ele remonta aquilo que nós chamamos de o caminho da Via Crucis, que traz toda a experiência de horror, de terror da cruz, do pretório romano até o Calvário. No pretório romano, depois de ser condenado, ele é flagelado, açoitado pelos soldados romanos. O chicote que servia para bater em Jesus perfurava sua pele. Alguns historiadores afirmam que na ponta desse chicote havia pedaços de osso de carneiro, havia pedaços de metal que perfuravam a pele de Jesus. E na medida que perfurava, quando os soldados puxavam aquele chicote, dilacerava a pele de Jesus. E Jesus, ele tinha a sua pele rasgada, dilacerada, ensanguentada, o seu rosto estava desfigurado, e dentro dessa condição, ele caminha trôpego, debilitado, com um lenho de aproximadamente 50 a 80 quilos nos seus ombros. Uma cruz pesada, que segundo os evangelhos fez ele cair 3 vezes no meio do caminho, até o Calvário. Chegando no Calvário, Jesus ele teve a sua mão e os seus pés transpassados por um prego, por um cravo grosso que prendeu ele na cruz. E a posição que Jesus ficou foi tão desconfortável, que havia uma pressão muito grande nos membros superiores de Jesus. Nos ombros, nos braços, no tórax. Foi difícil para Jesus respirar naquela condição. E é por isso que a morte de cruz ela é agonizante. Ela mata o crucificado lentamente, causando calafrios para os espectadores desse horror. Mas é interessante notar, irmãos, que em Isaías 53, o profeta Isaías, de forma profética, ele fala a respeito do horror da cruz, afirmando o seguinte: ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ou seja, convicto daquilo que Deus tinha para a sua vida, ele foi até o Calvário, sem reclamar, sem reivindicar qualquer tipo de coisa. Ele sofreu, foi flagelado, foi açoitado, teve a sua pele dilacerada, como um cordeiro mudo que é levado ao matadouro. Mas entre a hora sexta e nona, entre o meio-dia
e às 3 horas da tarde, o céu se tornou trevas. E Jesus, em alta voz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que você me abandonou? O cordeiro que permaneceu mudo até o Calvário, naquele momento, clama, grita em alta voz: Deus meu, por que me abandonastes? Um teólogo chamado Arthur Pink, ele afirma que esse grito de abandono de Jesus ecoa desde o Getsêmani. O cálice que Jesus pede para afastar não é o cálice do flagelo, não é o cálice do açoite, da sua pele dilacerada, não é o cálice dos pregos transpassando as suas mãos e os seus pés. O cálice que Jesus deseja passar adiante é o cálice do abandono divino. Esse é o cálice que Jesus gostaria de ter passado adiante. E aqui, irmãos, nós chegamos ao primeiro ponto desse sermão. O clamor do abandono divino revela o caráter do verdadeiro drama humano. O clamor do abandono divino revela o caráter do verdadeiro drama humano. Quando nós olhamos Jesus clamando na cruz para que Deus não o desamparasse, não o abandonasse, Jesus ele está apontando para aquilo que significa o drama que todo ser humano vive. E esse drama ele não está condicionado às circunstâncias terrenas. Não é o drama de ficar com a corda no pescoço e não saber se vai pagar as contas no final do mês. Não é esse drama que Jesus está falando. Não é o drama dos conflitos familiares, conjugais. Não é o drama dos nossos relacionamentos quebrados. Mas é o drama de perceber a humanidade separada de Deus. Esse é o verdadeiro drama do mundo. O fato de que a humanidade, por sua desobediência, se afastou de Deus. E Jesus sofreu na pele esse abandono. Portanto, irmãos, o vazio existencial que a gente vive não se dá pelo desamparo do Estado e as suas mais variadas políticas. O nosso vazio existencial não dá pelo desamparo da nossa disfunção e da nossa história familiar. O nosso vazio existencial não está atrelado ao abandono dos nossos pares. O nosso vazio existencial está atrelado ao nosso pecado. A culpa do nosso pecado, a culpa do pecado em toda a humanidade. É isso que revela o vazio existencial da humanidade. A gente pode até se sentir desamparado pelo nosso cônjuge, pelos nossos amigos. A gente pode se sentir abandonado por certas circunstâncias e a gente pode se frustrar. Mas isso é só a fagulha do verdadeiro problema interior. Nada e nem ninguém tem o peso de comportar a miséria do coração humano. Por isso, só Deus pode resolver o problema da nossa vida. Por isso, só Jesus pode comportar o vazio existencial do nosso coração. E é esse abandono que Jesus ele vive na cruz do Calvário. Mas por que Jesus ele vive o abandono da humanidade? Por que o principal drama da humanidade é experienciado por Jesus na cruz? Por alguns motivos. Em primeiro lugar, Jesus ele carregou o peso do pecado da humanidade nas suas costas. Jesus foi o portador do pecado humano. Em segundo lugar, além de ser o portador do pecado humano, além de levar sobre si
as nossas fragilidades, a nossa miséria, ele também sofreu sobre os seus ombros a culpa por esse pecado. Jesus, ele experienciou a irrefreável, justa e inigualável justiça de Deus sobre os seus ombros. Por isso o profeta Isaías, ele afirma: foi do agrado de Deus moê-lo, quando a sua alma se puser por expiação do nosso pecado. Quando Jesus, ele se colocou como expiação pelo nosso pecado, quando ele carregou o pecado da humanidade sobre os seus ombros, foi do agrado de Deus moê-lo. Ou seja, depositar a sua ira divina sobre o pecado que deveria ser direcionado para mim e para todos nós. Ou seja, foi da vontade de Deus despejar a sua ira sobre Jesus, sobre o seu filho. Por isso Jesus, ele tem essa sensação de abandono. Pela primeira vez em toda a eternidade, ele sente, ele percebe, ele tem a experiência daquilo que representa a ira de Deus. Imaginem, irmãos, desde o princípio, desde a eternidade, Jesus estava com Deus. E ele era Deus. Desde o princípio, desde a eternidade, Jesus usufruía do amor, do deleite de participar da relação da Trindade. Quando Jesus, ele encarnou como ser humano, no seu ministério terreno, ele ouviu do próprio Pai: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus, desde a eternidade, sempre foi o objeto do amor de Deus. Mas agora, ele se tornou o objeto da ira de Deus. O cálice da ira de Deus foi despejado sobre os ombros de Jesus. E é por isso que ele sente: Senhor, por que o Senhor me abandonou? O favor que sempre fez parte da vida de Jesus, agora não fazia mais. Agora era a ira que ele experimentava. Mas esse texto, ele é muito difícil, irmãos. Porque o texto, ele não deixa claro como acontece esse abandono. O que a gente sabe de uma forma clara é que Jesus experimentou a ira que deveria ser direcionada a mim e a você. E essa ira, ela vai totalmente de encontro com o favor e com o amor que ele sempre usufruiu do Pai. Então, esse foi um sentimento estranho para Jesus, que sempre foi santo, que sempre foi Deus. Mas, apesar de ser uma interpretação difícil entender como esse abandono acontece, de uma coisa a gente tem certeza: mesmo diante daquele momento, Jesus não deixou de ser Deus. Jesus não deixou de ser santo. Mas, como um paradoxo, ele experimentou a ira de Deus, comportando o pecado de toda a humanidade. É um texto difícil. Mas um teólogo chamado William Barclay, ele dá um exemplo acerca de como esse abandono acontece, não no sentido de esgotar o tema, porque é muito difícil, é um mistério, mas no sentido de trazer luz para o tema. Ele fala que o abandono de Deus, direcionado a Jesus, acontece como uma mãe, um pai, que tem que entregar o seu filho no centro de tratamento intensivo do hospital. Ela precisa deixar o seu filho naquele centro, porque o filho precisa ser cuidado na sua enfermidade, mas ela não pode ficar ali. Ela precisa deixar que os médicos cuidem do seu filho. E por mais que o filho, ele esteja sendo cuidado ali como criança, ele não entende o porquê que os pais não estão ali.
Mas, diferentemente de uma criança enferma, Jesus, ele não tinha enfermidade, foi a nossa enfermidade que foi colocada sobre os ombros de Jesus. Foi o peso do nosso pecado que foi despojado sobre o eterno. E aqui nós chegamos no segundo ponto, irmãos. O clamor do abandono divino revela a dimensão do meu e o do seu pecado. O clamor do abandono divino revela a dimensão da nossa culpa. Por isso, toda vez, irmãos, que nós tratamos o pecado de forma corriqueira na nossa vida, toda vez que nós normatizamos desobedecer a Deus, desobedecer os seus estatutos, a sua palavra, nós constatamos de uma forma prática que nós não entendemos o clamor de Cristo na cruz. Nós constatamos na prática que nós não entendemos o preço que foi pago por mim e por você. Quando nós olhamos para a ira sendo despejada nos ombros de Jesus, a gente deveria imaginar que essa ira deveria ser despejada sobre nós. Foi o nosso pecado. Foi a nossa culpa. E toda vez que nós fazemos pouco caso da nossa conduta, nós fazemos pouco caso do que Cristo fez. Toda vez, irmãos, que nós vivemos a nossa conduta de forma deliberada, nós nos afastamos do Evangelho. E não entendemos o clamor divino de Jesus na cruz, do abandono de Jesus na cruz. Mas é interessante porque o peso do pecado despojado sobre os ombros de Cristo não revelam somente a ira de Deus sobre as nossas transgressões, sobre o nosso pecado, mas também revelam o amor de Cristo. Também revelam até onde Cristo precisou ir por nossa conta. Jesus, ele pediu ao Pai no Getsêmani para que o cálice fosse passado adiante. Mas apesar de Cristo ter dito isso, ele sempre soube que precisava beber daquele cálice. Ele sempre soube. Porque beber daquele cálice significaria a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa vida sendo reconciliada diante do Pai. Ele sabia que na cruz do Calvário o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele. Hoje nós andamos em paz com o Eterno por conta do amor de Jesus. E comentando sobre essa realidade, o teólogo Arthur Pink, ele afirma o seguinte: a grandeza do amor de Cristo por nós pode ser avaliada apenas quando somos capazes de medir a ira divina que foi derramada sobre ele. Era disso que a sua alma desejava se esquivar. O que Pink ele está afirmando aqui? Que quando nós temos a dimensão da ira e do que precisou ser feito sobre os ombros de Jesus, quando nós entendemos o nível, a profundidade do desamparo que Jesus viveu naquela cruz por mim e por você, nós entendemos igualmente o amor que foi depositado sobre as nossas vidas. A profundidade do amor que nos alcançou. Jesus, ele comprova do seu amor de forma sacrificial. Por isso, no Evangelho de João, Jesus ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. De que forma Deus amou o mundo? Entregando o seu Filho. De que forma que Jesus amou o mundo? Se entregando à morte. E numa sociedade que as palavras não têm peso,
que as palavras não significam rigorosamente nada, em que as pessoas cada vez mais andam em descrédito, porque aquilo que ela fala ou não significa nada. Jesus, ele comprova do seu amor morrendo por nós. Ele comprova do seu amor carregando o nosso pecado. Ele comprova do seu amor carregando a culpa que deveria ser direcionada a nós. Ele comprova do seu amor indo até as últimas consequências pela vida da igreja. Ou seja, Jesus nos amou sofrendo o castigo que hoje nos traz a paz. Mas um segundo aspecto que a gente pode perceber aqui é que Jesus foi até as últimas profundezas da nossa miséria, da nossa condição, para que não houvesse lugar pelo qual passamos que Cristo não possa dizer, eu passei. Eu vou repetir. Jesus foi até as últimas profundezas da nossa miséria. Jesus foi até as últimas profundezas do nosso pecado, para que não houvesse dúvida no nosso coração de que por onde quer que a gente passe, Jesus ele não pudesse dizer, eu passei também. Por isso, no céu, Jesus exerce um sacerdócio misericordioso. Porque nós não temos um Cristo que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, ele sofreu todas as nossas dores. Ele sofreu com todo o nosso sofrimento, porém sem pecado. Por isso ele se colocou como um cordeiro santo para nos justificar, para trazer redenção às nossas vidas. Jesus sofreu o abandono de Deus, suportando a ira divina, para que hoje nós tenhamos a certeza de que nós não seremos abandonados por Deus. Jesus sofreu o desamparo na cruz do Calvário, para que hoje nele a gente tenha a certeza de que nós não seremos desamparados por Deus. Ainda que nós sejamos rejeitados, ainda que nós sejamos abandonados, ainda que nos frustremos, nós temos um Deus que tem uma firme aliança conosco até a eternidade. E isso é motivo de alegria, irmãos. Por isso o autor aos Hebreus ele fala, se acheguem ao trono de graça com toda intrepidez, com toda ousadia, porque nós não temos um Deus que não possa se compadecer de nós. Ele foi até as últimas consequências por nós. Quando nós entendemos, irmãos, o amor de Cristo, a nossa vida é mudada. Quando nós compreendemos a profundidade do amor que nos salvou, quando nós entendemos a profundidade do amor que nos redimiu, quando nós temos a profundidade do amor que nos libertou do império das trevas, esse amor ele transforma, revigora a nossa vida. Mas para isso acontecer, Jesus clamou em alta voz, Deus meu, por que tu me abandonaste? Esse texto, irmãos, ele é conhecido como um texto profético. Ele foi predito por Davi no Salmo 22. E no Salmo 22, Davi, ele fala o mesmo clamor de abandono que Jesus falou na cruz do Calvário. A gente chama esse tipo de salmo messiânico, porque ele fala acerca do ministério e da paixão de Cristo na cruz do Calvário. Davi, ele fala o seguinte, meu Deus, por que me abandonastes? Essas são as palavras que Jesus usa na cruz do Calvário. E em todo o Salmo 22, os irmãos podem ler depois com calma, vocês vão perceber que ele remonta a Via Crucis. Ele remonta o sofrimento de Cristo
de forma profética. Davi, ele fala o seguinte: porque eu tenho sido motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem e dizem: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte. Não foi isso que Jesus ouviu, irmãos? Davi também afirma: um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Davi, de forma profética, messiânica, ele remonta o caminho de Cristo, o terror da cruz de Cristo, no seu salmo, expressando o mesmo abandono de Jesus. Mas a boa notícia é que Davi, no seu salmo, no final, ele traz uma mensagem de esperança para o povo. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E há um povo que ainda não nasceu, que proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. É assim que Davi termina o seu salmo. E é assim que hoje nós, como igreja triunfante de Cristo, vemos a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Jesus, ele sofreu o abandono divino por carregar a ira que deveria ser direcionada a nós, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós repousamos no cumprimento da palavra de Cristo, de que ele voltará e nos buscará para vivermos pelos séculos dos séculos com ele. Essa é a certeza que nós temos como igreja, irmãos. E é nessa certeza que nós devemos repousar, porque Cristo na cruz do Calvário se fez abandonado pelo Pai para que hoje nós não pudéssemos ser desamparados. Mas para que vivamos com Deus pelos séculos dos séculos, na Nova Jerusalém, aonde Deus fará da Nova Jerusalém o seu próprio tabernáculo para habitar com os homens. É lá que nós queremos estar, irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o teu filho, Pai, para sofrer o abandono, para sofrer, Pai, o desamparo, por experienciar a ira do Senhor, que deveria ser despojada sobre nós, que deveria ser despojada sobre o nosso pecado, sobre as nossas aflições, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque quando nós dimensionamos o que o Senhor precisou fazer por nós, nós também dimensionamos o tamanho do teu amor, o tamanho da tua graça, o tamanho, Pai, da sua fidelidade. Mesmo quando nós nos colocamos de forma infiel diante do Senhor, Pai. Cuida do nosso coração, Senhor. Cuida da nossa alma. Que todos os dias nós tenhamos a convicção do clamor de Cristo na cruz. Para que hoje nós também tenhamos a convicção de que nós não somos desamparados por Deus. Ainda que nós soframos a rejeição e a frieza geral desse mundo, nós temos um Deus que tem uma aliança eterna conosco. Nós temos um Deus que cuida de nós, mesmo quando o nosso ceticismo não permite enxergar. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Cuida das nossas vidas, Pai. Que o teu amor, Pai, possa transbordar sobre a nossa vida, na nossa semana.
no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida conjugal, com os nossos pais, na nossa vida profissional, nos nossos estudos, que o teu amor possa transbordar em nós, que a nossa vida possa dar testemunho na sociedade do teu amor na cruz do Calvário, que nós sejamos a personificação viva da graça que nos alcançou. Cuida das nossas vidas, Senhor, cuida da nossa semana. Nós entregamos, Pai, o nosso dia a dia, a nossa realidade ordinária nas suas mãos poderosas, Senhor. Certos da tua redenção, certos de que no fim de todas as coisas nós iremos usufruir da plenitude dos tempos, da plenitude de todas as coisas, Pai. Cuida de nós. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.